estão entrando aqui no nosso estúdio Eduardo Costa, que foi buscar o governador Romeu Zema, para a gente começar a conversar com o governador nesse primeiro dia de janeiro de 2023. Todo mundo já sentando por aqui para poder conversar com a gente. Governador, seja muito bem-vindo à Rádio Itatiaia. Obrigada por atender a gente assim de pronto. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Itatiaia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Ô, Fernanda Viegas, eu demorei porque eu fui lá buscar o governador, tinha um pão de queijo bom que fizeram para ele. Eu vi. Tô de olho, você voltou mastigando, eu falei, já sei. Se falar que fizeram é porque você ia lá na sala, Eduardo? Eu tô em 37 anos, primeira vez que tá bom daquele jeito. É o senhor. Governador, vamos começar falando de um negócio que tem provocado muitos telefonemas, recados pela internet para mim. Cobra do governo do estado perdeu o prazo do Fundeb. Com isso, o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica, vai perder dinheiro. O que aconteceu, governador? Eduardo, nós temos de deixar tudo isso muito claro. Nós temos de lembrar que o que não tem faltado no Brasil são pessoas, infelizmente, com interesses muitas vezes políticos, sindicais, para gerar informações totalmente distorcidas. Primeiro, rateio do Fundeb, vamos por pontos. O ano passado, nós tivemos uma sobra do Fundeb e ele foi rateado entre todos os profissionais da área da educação. Esse ano, ano passado não, né? Eu tenho que falar 2021, e hoje nós já estamos em 23. Então, em 2021, nós tivemos um rateio do Fundeb. Lembrando que todo esse saldo do Fundeb é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Nós não temos o que esconder. E eu quero frisar aqui que, de acordo com o ranking da Controladoria Geral da União, nós somos o estado mais transparente do Brasil. Parece que aqui em Minas tem gente que acostumou a lidar com caixa preta e quando os números são publicados não sabe interpretar direito, porque antes não tinha número nenhum. Então o Fundeb em 2022 foi pago, foi utilizado no decorrer do ano e não houve sobras. A contabilidade está aí. Tinha sobra realmente em outubro, em setembro, mas veio o 13º. Ele é usado até para pagar folha de pagamento. E essa história de que o governo perdeu um prazo na Assembleia? Então tem aí o outro ponto. Então, primeiro do Fundeb, nós temos de deixar aqui muito claro que quando a sobra é rateado, é pago. Quando não há sobra, não há o que ratear. É o que está na lei. Eu não posso mudar a lei. E tudo isso é fiscalizado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado. Agora tem gente que quer se fazer de Robin Hood, de herói, e fala, o governador não está distribuindo o Fundeb. Está tudo claro aí, não temos o que esconder nada. Aí, mais outra distorção que é esse caso. E aí o pior é que já entra não só pessoas que têm interesse, como às vezes alguém que quer atacar, né, o governo falando que nós não fizemos a lei no momento certo. Se eu sou professor, vou distribuir R$1.000 pelos meus alunos, e vamos dizer que eu tenho 20 alunos. R$1.000 dividido por 20 dá R$50 para cada um, não é? Aí o que a lei fala é o seguinte, você vai distribuir os mesmos R$1.000 pelos 20 alunos, só que agora você vai fazer ponderado pela nota, não é mais igual. Hoje, o ICMS da educação, ele é distribuído igualmente entre os municípios. Na hora que nós aprovarmos essa lei, e nós vamos aprová-la agora, no início do ano, o valor que é exatamente igual vai ser distribuído de acordo com o desempenho dos municípios. O valor não muda. O que vai acontecer? Eu vou estar tirando de alguns que vão receber menos e vou estar passando para outros que vão receber mais. Nós vamos ter prefeitos reclamando, porque vão ter uma redução, e vamos ter prefeitos achando bom, porque terão um aumento. Então, Eduardo, o que está acontecendo é isso, só que parece que as pessoas ou não querem entender,
Ou então querem falar que o governo está fazendo corpo mole, que não está levando adiante. Governador, o Francis Roberto estava interessado nesse assunto, eu espero que ele tenha sido contemplado. Agora ele está preocupado também com o IPVA. Primeiro eu queria dizer que essa ideia de cobrar o IPVA em março eu acho ótima, eu já falei isso várias vezes com outros governadores. Segundo, ele acha que a alíquota aqui em Minas está cara e que tem a taxa de licenciamento. Tem previsão de mexer? Eduardo, nós estamos indo por etapa. Nós sabemos que durante esse meu primeiro governo, que encerrou na semana passada, nós conseguimos alguns avanços. Fomos o primeiro estado do Brasil a congelar o ICMS do combustível, depois tivemos a redução. E no que depender de mim, Eduardo, nós vamos chegar no ponto de termos aqui um IPVA como outros estados, menor do que a alíquota atual. Mas hoje, devido à situação fiscal do estado e à própria lei, nós estamos hoje ainda num quadro, Eduardo, que nós gastamos com pessoal um percentual acima do que a lei determina. E quando você está numa situação como essa, você tem uma série de restrições, inclusive reduzir impostos. Então, fica aí uma questão. Com o tempo, nós vamos chegar lá. Eu gostaria muito, já estive ali na divisa com o Espírito Santo, e há uma grande reclamação. O capixaba ali paga um IPVA que é menor do que o de Minas. Com os combustíveis, que tinha diferença com São Paulo, já não existe mais. Então, nós vamos chegar lá sim, é questão de tempo. Governador, queria perguntar para o senhor sobre a questão das exonerações, né? Que já é de praxe no início do governo, você fazer esse movimento, mas depois volta-se com muitos dos profissionais, se não todos. Edilene Lopes trouxe na semana passada, dizendo que dessa vez o senhor faria diferente, que não é todo mundo que vai ser reconduzido. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona isso, por que desse movimento e qual que vai ser a diferença agora. Bom, eu trabalhei 30 anos numa empresa privada e acontece, às vezes, de alguém ficar numa folha de pagamento por um motivo errado. Foi transferido para um outro lugar, mas continua constando no lugar anterior, saiu ou por erro interno ou por dolo de alguém, continua constando na folha de pagamento. E no Estado acontece muito o seguinte, você tem lá uma área, tem uma chefia, essa chefia contrata alguém, esse alguém atende esse chefe adequadamente, amanhã muda o chefe. E o chefe nem toma conhecimento que aquela pessoa está trabalhando lá, porque às vezes até a pessoa aproveita a mudança de chefia para não aparecer mais. E você começa a ter pessoas dependuradas na folha, recebendo. Então, por uma questão até de economia, de fazer uma triagem correta, nós estamos fazendo isso. Agora, eu quero lembrar que nós não inventamos a roda, não. Isso é feito na grande maioria dos estados, das grandes prefeituras, em todo lugar. Não é algo inédito, não. Mas 95% das pessoas vão ser reconduzidas novamente. Mas é uma forma de nós evitarmos que alguém que não deveria estar recebendo, continue recebendo. O governo Lula decidiu protelar por mais 60 dias a isenção dos impostos federais dos combustíveis e a bola fica com os governadores. O senhor acha, o que o senhor imagina em Minas? Vai ser possível protelar ou tem que parar? Eduardo, é uma faca de dois gumes. Eu sou totalmente favorável a um imposto menor para o consumidor. O mineiro quer isso. Agora você acaba afetando a situação fiscal do Estado. O funcionalismo está querendo reajuste. O funcionalismo reclama do salário. E como que você paga salário? Como que você faz investimentos? É arrecadando mais. Então, nós ficamos aí entre a cruz e a espada. Eu, pessoalmente, sou favorável à redução do imposto. O brasileiro já paga imposto demais. O Estado é que precisa se reinventar, precisa ficar mais enxuto. É o que nós estamos fazendo no Poder Executivo. A folha de pagamento que chegou a representar, no momento que eu assumi o governo, 66% da receita, já caiu para 49%.
o caminho é esse. Se o governo federal cumprir o que está prometendo, até abril começar a fazer uma grande discussão e verdadeira discussão e finalmente discussão sobre a reforma tributária? Precisa demais, Eduardo. O Brasil hoje, diferente do que foi no passado, você vai lembrar que você é mais ou menos da minha idade. O Brasil exportava automóvel para muitos países do mundo. Você lembra que quem ia no Iraque chegava lá só tinha Passat, né? Foi muito engenheiro nosso aqui para o Iraque e só tinha carro brasileiro lá. Hoje o Brasil exporta pouco automóvel, poucos produtos industrializados e o problema está na parte tributária. O Brasil só consegue exportar hoje, né, boa parte da nossa pauta de exportação é de produtos agrícolas e de minério, quase que in natura, porque na hora que você começa a industrializar, os impostos começam a penalizar quem está beneficiando o produto. Ontem lá na Assembleia o senhor disse que agora que as contas estão mais sob controle, que é hora de terminar os hospitais regionais, fazer o rodoanel, levar o metrô ou o nosso trem metropolitano até o Barreiro, enfim. Restaurar as rodovias mineiras, que são uma vergonha, né, governador? O senhor admitiu ontem que o senhor está só tapando buraco. Agora é hora de restaurar. Mas isso tudo só dá certo com o tal do regime de recuperação fiscal. O senhor precisa do governo federal ter boa vontade, que o senhor não tem, por exemplo, aqui na Assembleia. Então, como o Lula está dizendo que quer diálogo com os governadores, o senhor está pronto para ter uma relação republicana com o Lula e ele ajudar nessa questão, além de outras, como reparação, como o novo pacto com a Mariana? Totalmente, Eduardo. Nós já tivemos um contato com o governo federal. Eu, até hoje, ainda não tive pessoalmente com o presidente Lula, mas estive com o vice-presidente que tomou posse ontem, o Geraldo Alckmin, para tratarmos daquela questão do metrô. Na véspera do leilão da concessão do metrô aqui de Belo Horizonte, teve uma orientação do governo que foi empossado, que era para suspender o leilão. E eu liguei para ele e falei, isso aqui é um sonho de Belo Horizonte, de décadas. Não é possível que vocês agora vão tirar esse sonho dos mineiros. Então ele nos atendeu, o leilão deu certo. Belo Horizonte, Eduardo, vai passar por uma transformação gigantesca. Nós vamos ter metrô, sendo iniciadas as obras, vamos ter rodoanel, revitalização do aeroporto lá da Pampulha, né? Já foi concedido, Mineirinho, terminal rodoviário. Pinacê está funcionando? Isso. Privatizado? As obras para evitar inundação na Avenida Tereza Cristina. Quando que Belo Horizonte teve tanta coisa como está tendo agora, Eduardo? Eu disse mais cedo que, para mim, o grande feito do domingo foi o FUAD, que foi a Câmara, dizer para o Gabriel que quer conversar, esteve na sua posse e deu entrevista lá na Assembleia dizendo que quer parceria. Esse é o caminho, né, governador? Se tiver pelo menos o respeito das partes, bom para todo mundo. Exatamente. Então, nós estamos, talvez sendo o governo do Estado que mais direcionou obras e recursos para Belo Horizonte. Só para o metrô, R$ 440. 440? Milhões de reais. Milhões de reais, né? Sem considerar os 2 bilhões e 800 do governo federal. Essa obra aí, esse ano, primeiro semestre, começa aí, meados do ano. Então, o usuário do metrô vai ver melhorias na linha 1 já existente, o intervalo de trens vai diminuir, os trens serão melhorados, as composições. E você perguntou, eu não respondi, o meu relacionamento com o governo federal, Eduardo, vai ser o melhor possível. Um relacionamento profissional. Nós temos o regime de recuperação fiscal para tratarmos. Muita gente fala, você tinha de ter conseguido perdão com o Bolsonaro. Não existe isso, tem de ficar claro. Eu, como governador do Estado, não posso perdoar a dívida de prefeitura e presidente não perdoa a dívida de Estado também, não. Tem lá uma Secretaria do Tesouro Nacional que controla isso tudo. E se teve um momento oportuno, se é que isso fosse possível, foi quando o Pimentel, PT, era governador e a Dilma, PT, era presidente. E nada foi feito. É dívida, pronto e acabou. Não tem como, porque eu sou do mesmo partido, está privilegiando alguém. Então, nós vamos estar conduzindo isso, como já estamos fazendo, de maneira técnica, com a Secretaria do Tesouro Nacional.
e Minas vai ter, com a adesão ao regime de recuperação fiscal, condições de levar adiante esses investimentos tão importantes que são nas estradas, principalmente. Vamos deixar uma coisa clara para os servidores públicos, que estão no sufoco, né? Pouco, mas pelo menos estão recebendo em dia. O regime não impede o repasse inflacionário. Não, desde que o Estado esteja atendendo a questão do limite da folha, você pode fazer. Hoje está acima. Há um ano atrás estava abaixo. Com o reajuste de 10% que nós demos, nós estamos acima do limite prudencial. Então, nós temos de obedecer à lei. Governador, voltando um pouquinho na questão das obras, né? O senhor comentou as obras aqui da região metropolitana, inclusive tem um ouvinte perguntando aqui, o Rodrigues Costa, sobre a questão do interior, né? O Hospital Regional de Teoflotone, quando é que sai do papel? Essas obras para o interior também, quando é que o senhor vai apresentar aí um mapa, uma estratégia, até para acalmar o pessoal que mora no interior? São 6 hospitais regionais, dentre eles o de Teoflotone, que já está em obras. A previsão é que nós venhamos a entregar o hospital de Teoflotone funcionando dentro de um horizonte de 24 meses. Teoflotone foi priorizado porque a região nordeste de Minas Gerais ali tem um vazio assistencial. Teoflotone recebe pessoas de toda aquela região ali, de Pedra Azul, de Araçuaí, de Medina, de Padre Paraíso, e é uma cidade sobrecarregada na saúde. Vai ser o segundo maior hospital do estado, mais de 400 leitos. Só a Santa Casa aqui de Belo Horizonte é maior. Vai ser uma revolução lá. E lembrando que quem parou essa obra foi lá atrás o governo passado do PT, que simplesmente interrompeu a execução dessa obra. Então, dentro de 24 meses, Teoflotone e toda a região Nordeste terão essa obra. O de Governador Valadares, que não está tão longe, também já foi licitado e logo as obras serão iniciadas. O relógio trabalha contra nós, governador. Um tantão de gente perguntou sobre concurso de professor, concurso de policial militar, concurso de bombeiro. Isso tudo quando possível, do ponto de vista do Caixa, certo? Exatamente. Sobre concursos, Eduardo, eu quero deixar claro que nós teremos já um planejamento aí para concursos, principalmente das forças de segurança que precisam repor o quadro, e nós vamos estar, dentro do possível, anunciando isso, passando essas informações para as pessoas que têm interesse se planejarem. Mas eu quero deixar aqui muito claro, o Estado não vai deixar de repor aqueles que estão aposentando. Estou sentindo, faz sentido a minha impressão. A última pergunta aqui por hoje, governador. De vez em quando o senhor vem aqui, viu? Uma vez por mês, para a gente prosear. O senhor está animado para esse segundo mandato? Parece que você está tão animado quanto quando começou, depois de tantas labutas. Agora que o senhor tem como vice um companheiro de primeira hora, o Matheus Simões, está animado? Muito animado, Eduardo. Depois que você arruma a casa, depois que você passa a conhecer melhor. Eu falo que quando alguém vai trabalhar numa empresa, chega lá, não sabe aonde a empresa tem filiais, aonde é o departamento tal, quem que é a pessoa tal. E essa era a minha situação há 4 anos atrás. Hoje, eu já conheço bastante a estrutura da máquina do Estado. A situação financeira não é tão grave quanto era. Os prefeitos que eram adversários, inimigos até, hoje são parceiros nossos. Eu fui eleito há 4 anos atrás sozinho, com um partido. Dessa vez eu fui eleito com o apoio de 10 partidos. Nós teremos uma base na Assembleia Legislativa. Então, como que eu não posso estar animado? E há 4 anos atrás não tinha nada em andamento. Hoje, nós temos aí, como nós falamos, o Hospital de Teoflotone, já em obras, o de Governador Valadares, o de Divinópolis, que está avançado, várias estradas sendo recuperadas nesse momento, outras já planejado. Então tem de estar animado, você concorda? A situação há 4 anos atrás é que era ruim demais. Mesmo quando ele está com medo, finge que tem coragem e vai. Um abraço, governador. Muito obrigado, Eduardo. Fernanda, Obrigada. Bom dia para vocês e para quem nos acompanhou aí. Igualmente.